Oi, crianças! Hoje nós vamos trabalhar sobre a cultura afro-brasileira na nossa aula de história, tá? Então, nós estamos vendo sobre a questão da migração, imigração, toda essa influência cultural das pessoas que vivem em outras regiões, no nosso caso aqui, em outro país, né? Para nós podermos entender um pouco mais sobre a cultura afro-brasileira, a gente tem que saber na história como que tudo aconteceu. É, a Pro colocou aqui para vocês um vídeo sobre os africanos no Brasil, como que eles viviam, para nós podermos entender o presente agora. Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em três grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandavam mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens e seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade, adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade.
O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passam por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Muito bem. Ai, muito bem, vamos lá. Para nós entendermos mais sobre essa influência afro-brasileira, vamos lembrar aí as leis abolicionistas, como que começou toda essa história dos africanos no Brasil, né? E a cultura que eles puderam trazer para nós. Então, lá na página 68, vocês vão ter o primeiro texto que fala sobre toda essa pressão que a sociedade fez no governo para que acabasse com a escravidão. E o Brasil foi o último país ocidental a libertar os escravos. Então, nessa tabela que vocês estão vendo aí, vocês têm desde 1850, que foi proibido o tráfico da escravidão, até a libertação dos escravos, que foi em 1888 com a Lei Áurea. Tá? Então, está fazendo uma pergunta. Analise o quadro acima e responda quantos anos transcorreram entre a Lei Eusébio de Queiroz e o fim da escravidão. Tá? Então, pela data, vocês vão ver quantos anos se passaram. Tá? Nessa segunda parte de baixo, tá assim, vamos falar sobre, né, que é o combate ao trabalho escravo. Então, após mais de 130 anos de abolição da escravatura, ainda existem trabalhadores em condições análogas à escravidão, né? Em propriedades rurais no interior do Brasil e em outros lugares também. Vocês, aí tá falando para vocês sobre um pouco sobre isso, mas tem uma pesquisa, não precisa fazer essa pesquisa. A Pro vai passar um vídeo depois para vocês compararem o trabalho que acontece hoje em dia, que ainda existe trabalho escravo, tá? Na atualidade. Então, a última atividade da aula de hoje vai ser sobre isso, tá? Então, tem um site muito interessante que fala sobre esse trabalho escravo, né? Sobre essa luta por esse direito, né? A cidadania, que existe até hoje nos dias atuais, tá bom? Na próxima página, está falando sobre a difícil vida dos ex-escravizados. Como assim? Depois que acabou a escravidão, ou seja, veio aquela lei, né, que era para libertar todos os escravos, eles ficaram numa situação muito difícil. Por quê? O que eles iam fazer? Onde eles iam trabalhar? Após a abolição, os escravizados libertos não receberam assistência do governo para se integrar à sociedade, se tornar cidadãos plenos. Cadê os direitos deles, né?
Então, como não tinham acesso à terra nem à educação, os ex-escravizados e suas famílias tiveram bastante dificuldade em se adaptar à nova situação. Então, aí já entrou outro problema, certo? O que vai fazer? O que vai acontecer aí na atividade 1? Vai mostrar para vocês que as mulheres quilombolas, o que é isso, Pro? Os negros não suportavam essa vida de escravidão. Eles fugiam das fazendas, iam e formavam no meio da mata, em lugar muito difícil de difícil acesso, os quilombos, que eram como se fossem umas tribos, né? Um lugar reservado onde eles podiam viver a cultura deles, podiam viver dividindo as coisas sem maus tratos. Eles podiam ter uma vida social decente perto do que eles tinham, né? Então, o que aconteceu? Tá falando para vocês assim, leia o texto a seguir sobre o papel da mulher nos quilombos e na luta por direitos. Depois responda as questões no caderno. Então, vocês vão responder pensando, né, como que as mulheres eram tratadas nos quilombos e na sociedade. Tá? Vai fazer uma comparação. E vocês vão ver assim que nos quilombos, além dela cuidar da casa, dos filhos, dos idosos, dos doentes, da roça, dos animais, de tudo que acontecia, elas exerciam um papel importante nessa preservação da cultura afro-brasileira e nas lutas pela manutenção, regularização do território quilombola, tá? No período da escravidão, elas providenciavam lá na quilombo alimentos, proteção a refugiados, além de contribuírem na organização do quilombo e de revoltas. Então, o papel delas era muito mais valorizado no quilombo do que na sociedade tradicional. Tá? Então, depois vocês vão responder as perguntinhas. Nessa parte aqui, na página 70, vai ter um texto sobre o Dia da Consciência Negra. Tá? Esse dia é comemorado dia 20 de novembro, que é a data da morte de Zumbi, um grande líder negro do Quilombo dos Palmares. Tá? Então existe toda uma história sobre isso, é muito, muito interessante. Ó, aqui tem uma legenda: Zumbi foi o último líder do Quilombo dos Palmares, considerado símbolo de resistência contra a escravidão no período colonial. Ele lutou pela liberdade e pela dignidade dos escravos. Né? Então aí ao lado Zumbi, Antônio Parreiras, tá bom? Então foi uma pintura sobre esse Zumbi dos Palmares. Então, o que tá perguntando assim, na sua opinião, é importante ter uma data para se promover a igualdade racial? Né? No lugar onde você vive, é feriado nesse dia? Né? Então, nós temos essa data muito importante, e toda data comemorativa, principalmente essa, foi um incentivo, né, ao respeito às diferenças. Então, a luta pela igualdade racial, o respeito, a tolerância, até hoje, né, que são atitudes cidadãs, é uma luta dos afrodescendentes, tá bom? Na próxima página, aqui agora entra a cultura afro-brasileira. Então, quantas coisas nós não herdamos, não fazemos que lembra esta cultura afro-brasileira, né? Inclusive a feijoada, o samba, a capoeira, algumas palavras, a religião deles. Então, tem muita influência deles no Brasil. Né? Então, são imigrantes, né, que viveram no Brasil, agora fazem parte, são brasileiros. E às vezes eles migram para outras regiões do próprio Brasil, porque migrar aqui dentro, né? E migrar de fora. Então, eles como migrantes também levam a cultura deles para outras regiões do Brasil, tá bom? Então, vamos lá. Os africanos e seus descendentes também lutavam no cotidiano para ter direito de praticar sua cultura e sua religião. Escravizados e negros livres praticavam danças como o lundu e o batuque, que se tornaram muito populares e deram origem já no século XX ao samba e a outras manifestações da música popular brasileira. Olha a influência deles. Então aqui vai falar um pouquinho sobre a capoeira, né? E o mais interessante agora, a nossa atividade que nós vamos realizar. Olha só o que vocês vão fazer. Pesquise sobre diferentes manifestações culturais afro-brasileiras: capoeira, baianas do acarajé, samba de roda do recôncavo baiano, a festa do Nosso Senhor do Bonfim, que são patrimônios imateriais. Vocês vão escolher um desses, tá? E vão comparar como era no passado e agora no presente,
para nós fazermos uma apresentação, quando a gente retornar nossas aulas. Mas, quando vocês fizerem a pesquisa, eu quero que vocês enviem para mim, tá bom? Tira foto, envia, faz bonitinho e depois nós vamos apresentar para os colegas. Então, vocês vão escolher qual desses vocês querem pesquisar, tá bom? Qual dessas manifestações culturais, combinado? E para encerrar nossas atividades, nós vamos ouvir uma música e vamos refletir um pouquinho. Vocês vão poder fazer uma atividade interativa nesse site, que é sobre o trabalho escravo contemporâneo. Infelizmente, ainda acontece. Vocês vão ouvir essa música lá no site, tá? Depois tá lá embaixo para vocês acessarem. E vai ter uma pergunta. Ó, canção remete a qual época do tipo de escravidão? Com base nessa música, vamos preencher o quadro abaixo, que sintetiza as principais semelhanças e diferenças entre a escravidão antiga e a contemporânea. Quer dizer que ainda acontece. Então, vamos lá. Vocês primeiro têm que escutar a música e vocês podem marcar, ele é interativo. Propriedade de uma pessoa sobre a outra. Antigamente, os escravos eram propriedades de uma pessoa. Vamos lá. Permitir. Olha lá. Se ficar verdinho, tá correto, tá bom? E hoje em dia? Então, vamos lá. Proibido. Tá correto também. Vou fazer um errado para vocês verem. Custo de aquisição da mão de obra. Alto ou baixo? Por muito baixo. Aí, tá errado, tá vendo? Aparece lá. E depois no site vai aparecer embaixo para vocês a resposta, tá bom? É que esse aqui não dá para interagir. Mas é para vocês verem. Então, na página vai abrir aqui para vocês, ó. O que é trabalho escravo contemporâneo? Então, vocês descem para poder participar, ok? Então, um beijo, até a próxima aula.